Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho falar da palavra de Deus e o único objetivo aqui é para a nossa salvação, não tem outro. Venho lembrar aos irmãos que Jesus é a serpente. Jesus e Deus é a serpente. O que é a serpente? A serpente são os 7 Espíritos de Deus que fala no Apocalipse, o corpo de Deus Pai que fala no livro de Êxodo 33, versículo 23. Então você pega os 7 Espíritos do Apocalipse, com o corpo de Deus Pai que revelou para Moisés no monte, dá 8. Quando Cristo nasceu na carne, deu 9. Jesus, Deus, é o número 9, que é a serpente. A serpente no hebraico é o número 9, que significa sabedoria e conhecimento, que é Jesus Cristo e Deus. É Deus e a sua palavra, Jesus Cristo. E Isaías capítulo 9 fala de Jesus, o príncipe da paz. Isaías capítulo 9, a epígrafe do texto que fala o príncipe da paz, versículo 6. Está escrito assim, Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Aqui está falando exclusivamente de Jesus Cristo. Quando você vai no livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9, está falando de Cristo. Olha o que diz aqui, Livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Está escrito assim, Alegra-te muito. Aqui fala a vinda do Messias. Livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9, fala a vinda do Messias e o seu reino. É o 9 porque o 9 é Cristo, o 9 é Deus, a serpente, a sabedoria. Olha o que diz aqui, Alegra-te muito, ó filha de Sião, e exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Então Jesus, ele é a serpente, que é o número 9. E quando você vai no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3, lá está escrito assim, clama a mim e responder-te-ei. Eu vou ler aqui, livro do profeta Jeremias, capítulo 33, 33 é Cristo, porque Cristo sacrificou por nós aos 33 anos. Olha o que diz, livro do profeta Zacarias, capítulo 33, versículo 3. A epígrafe do texto fala assim, a restauração é assegurada. E diz assim, livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Está escrito assim, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Entendeu? Você clamar a sabedoria de Deus. Quem que é a sabedoria de Deus? É Cristo e o próprio Deus, que é a serpente. O que é Deus? Quando você fala o que é a serpente? A serpente são os 7 Espíritos de Deus, o corpo de Deus Pai que Moisés viu no monte e o corpo de Cristo. 7 Espíritos, 2 corpos, 9. Aí quando você vai no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, Jesus diz, eu e o Pai somos um. Ou seja, os 7 Espíritos de Deus, na verdade, é um só, que ele tem poder de se dividir em 7 para fazer a obra. Então, quando você pega o Espírito Santo, o corpo de Deus Pai e o corpo de Cristo, dá 3. Entendeu? Por isso que a serpente é número 9. Quando você pega a serpente, que é o número 9, é 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3 significa o quê? Significa que o Pai, o Filho e o Espírito Santo reinou no Antigo Testamento, o Pai, o Filho e o Espírito Santo reina no Novo Testamento, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo reinará na eternidade. Por isso que é a serpente, 3 vezes 3, 9. Amém? Vigiai e orai, irmão. Jesus é o caminho, a verdade e a vida.